Tal como disse aqui o representante da Baixada do Maciambu, nós estamos, sim, hoje dando um grande passo para a região da Baixada do Maciambu. Já de longa data, se fazia necessário que o poder público acordasse para o grande potencial de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento turístico, desenvolvimento sustentável e, principalmente, pelas consequências do desenvolvimento que promoverá na qualidade de vida daquelas pessoas que residem na Baixada do Maciambu, muitas delas, distantes a mais de 32 quilômetros da sede do município, sem ter a possibilidade de trabalhar, porque não tem emprego na baixa temporada, no período sazonal, e também por ter que pagar uma passagem de um valor bastante expressivo, que impacta de forma ampla no salário, no rendimento final do mês, o que dificulta muitas vezes que as empresas aqui de baixo acabem contratando aquelas pessoas para vir trabalhar lá embaixo. Sem querer entrar no mérito aqui também da dificuldade que se tem para estudar, tendo em vista que lá não existe a disponibilidade de cursos de formação técnica ou propriamente de formação superior a eles disponível, enfim, o que dificulta a capacidade da sua formação, do seu desenvolvimento intelectual e acaba, por consequência, trazendo sérias dificuldades à sua própria dignidade. De fato, senhor presidente, a análise do zoneamento da macro-região aqui neste momento é de muita importância e tem que ser feito com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Todavia, senhor presidente, nós precisamos alertar as pessoas que se fazem aqui presentes que o zoneamento não vai resolver o problema que elas esperam resolver lá na Baixada do Maciambu. Como vereador, eu quero aqui deixar a minha mensagem para que eles tenham conhecimento de que não devem acreditar que isso é a solução. Isso é, sim, o primeiro passo. É a demonstração de que o poder público e que o prefeito Camilo, de forma corajosa, está acordando para resolver de uma forma por toda os problemas que ocorrem lá naquela região, que inclui a ausência do saneamento básico, não tem esgoto, a água potável está chegando numa parte, o lixo, tudo bem, é coletado lá de forma razoável, mas também os moradores pagam pela coleta do lixo. Enfim, nós temos uma série de problemas lá que nós vamos precisar resolver. No âmbito jurídico, senhores, eu preciso alertar a cada cidadão daquela Baixada do Maciambu, principalmente, que nós temos ainda outros dois problemas para resolver. Nós temos o problema da doação da terra que tem que ser feita para permitir a regularização fundiária das pessoas que estão aqui presentes e de muitas outras pessoas, e isso já consta, inclusive, lá no artigo 17 da Lei 14.661 de 2009, que instituiu a APA do entorno costeiro. É apenas um dos objetivos da APA, a regularização fundiária e o ordenamento do solo. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, resolver essa celeuma instalada na Assembleia Legislativa e no Poder Executivo Estadual, para que possa se promover de uma forma definitiva a doação, já que o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro nunca foi regularizado desde 1975, não houveram as indenizações devidas, e por isso nós temos hoje lá este grande problema. E um outro problema que nós teremos que resolver, senhores vereadores, e aí eu vou pedir mais uma vez aqui a ajuda dos vereadores, nós já estamos lutando nisso desde 2017, alguns vereadores daqui já participaram de reuniões na IMA, na SDS, no Governo do Estado, na Casa Civil, que reporta-se ao fato de que lá na Baixada do Maciambu, onde hoje nós estamos fazendo um zoneamento ambiental, existe uma unidade de conservação chamada APA do entorno costeiro. Com base exatamente na APA do entorno costeiro, de tudo aquilo que ela preceitua, e na legislação ambiental, esculpida no Código Florestal Estadual,
que é, salvo engano, é a Lei 12.661, de 2012, o Ministério Público, com o poder que lhe é conferido pela lei, sempre que uma pessoa tenta ligar a energia, que uma pessoa aterra uma área lá naquela região, que um cidadão constrói uma casa, a Polícia Ambiental e a FECAM têm o dever, a obrigação legal de multar e de apresentar na frente do Ministério Público, onde, guardadas as devidas proporções, cada cidadão que pratica um ilícito é tratado como um bandido. Porque se você é processado por um crime, você tem que se considerar um criminoso. Não há diferença nenhuma. E para uma pessoa de bem, sentar à frente de um juiz para responder pela prática de um crime, é algo muito doloroso. E isso eu falo como advogado, porque eu tenho experiência nessa área e já vi muitas pessoas de bem, por uma coisa ínfima, ao sentar na frente de um juiz para ter que responder por um erro que ele praticou, ele tem a sua dignidade destruída, porque ele treme, ele gagueja, e ele diz para mim: doutor, peço desculpas, mas eu nunca tive numa situação dessa daqui. E eu consigo entender o que eles estão querendo dizer. Então, para que consigamos resolver esse problema de uma vez, senhores, e respeitando aquilo que determina o artigo 28 da Lei 9.985 de 2000, que é a Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, nós temos, de uma vez por todas, que resolver a questão do Conselho Deliberativo da APA do Entorno Costeiro e a questão da elaboração do plano de manejo. Por quê? Unidade de conservação, senhores, somente é gerida, somente tem a sua gestão feita pelo presidente da unidade de conservação, que é apoiado pelo Conselho Deliberativo. Portanto, peço desculpas aos senhores se eu vou frustrar os senhores com aquilo que eu vou dizer. A lei de zoneamento municipal, que ora se aprova nessa casa, não tem aplicabilidade imediata sem o plano de manejo. O promotor de justiça poderá continuar a fiscalização, assim como a ambiental, assim como a FECAM. A única forma de resolvermos esse impasse é pela regularização do Conselho Deliberativo e pela implantação do plano de manejo, sem o qual o zoneamento não pode ser aplicado, o zoneamento municipal. O que eu estou dizendo aos senhores não é informação que eu li no livro, mas já tem sido julgado aqui na Justiça Federal de Florianópolis, quando, num caso semelhante ao que eu estou dizendo, essa Casa Legislativa alterou o zoneamento de Pedras Altas, constituindo lá uma TR2 ou a TR3, e mesmo assim o juiz mandou demolir a casa do sujeito na Pedra Branca, está em fase de recurso lá no tribunal em Porto Alegre, sobre o seguinte argumento, e eu tive a oportunidade de mostrar para muitas pessoas ontem, inclusive o doutor teve a possibilidade de ler o documento. Lá estava escrito, em que pese o município ter alterado o zoneamento, onde se torna permissível a edificação, em razão da ausência do plano de manejo, aí ainda assim deve-se aplicar a legislação mais restritiva, que é a legislação ambiental. A luta continua, senhores. Vou finalizar já, senhor presidente. A luta continua, mas nós, vencendo essa batalha que os senhores têm, como uma batalha que será resolvida nesta noite, nós precisamos partir para resolver a questão da doação da terra, o que vai ser permitido depois do plano de manejo, a regularização fundiária do imóvel de vocês. Mas, repito, somente o plano de manejo terá essa legitimidade legal. Com base nesse entendimento, senhores, e considerando principalmente que todos os vereadores estão de acordo e que irão votar pela aprovação do zoneamento lá da Baixada do Maciambu, por ser advogado e ter esse conhecimento específico nessa questão,
e por eu estar tratando junto ao governo do Estado e com a Fátima, eu vou pedir licença a todos vocês, mas eu vou me abster da votação do zoneamento. Mas isso não quer dizer que eu não irei acompanhá-los na luta, vou me colocar à disposição para ir ao governador, mas eu quero também que vocês vá comigo na IMA, porque lá onde é a antiga Fátima, só vai funcionar se nós pressionarmos. Se nós não pressionarmos, vai continuar um vereador lá falando, gritando com eles, sendo mal educado e não conseguindo muitos avanços. Para finalizar, senhor presidente, o Conselho Deliberativo, segundo o IMA, tem a obrigação de ser constituído até agora no final do mês de fevereiro. Inclusive, eu quero mais uma vez aqui pedir ao senhor presidente que faça a indicação dos representantes, conforme veio o ofício, para que a gente possa, de uma vez por toda, ter o Conselho Deliberativo, que com certeza irá compreender as razões da necessidade de desenvolvimento da cidade de Palhoça e da Baixada do Maciambu.